Pode ir? Tá valendo. Boa tarde, turma. Meu nome é Hércules Laino, eu sou músico e sociólogo. Sejam bem-vindos à nossa aula Cultura Popular Brasileira, uma introdução à história social dos ritmos. Baseado na célebre frase do saudoso maestro Letieres Leite, de que toda música popular brasileira é música afro-brasileira, a ideia é que a gente traçar uma linha do tempo do surgimento das principais manifestações culturais da cultura popular. Essa linha do tempo, a gente vai passar por 3 pontos importantes que eu acho legal ressaltar, que são os principais troncos étnicos e linguísticos que desembarcaram no Brasil, de negros, escravizados, africanos, e a importância da ancestralidade matriarcal africana no Brasil, o espaço de cuidado criado e gerido por essas mulheres negras no Brasil, que possibilitou que esses grupos tivessem seus espaços de sociabilidade garantida e a partir desses espaços de sociabilidade pudessem criar suas manifestações e, por consequência, os ritmos que surgiram dessas manifestações. Por último, também, a gente vai, nessa linha do tempo, falar dos ciclos econômicos que forçaram o deslocamento da mão de obra escravizada pelas mais variadas regiões do Brasil. Então, como a gente sabe, tráfico transatlântico de pessoas humanas, negras, africanas para o Brasil tem início por volta de 1500. No primeiro momento, essas navegações desembarcam nos portos de Recife e Salvador, e no segundo momento nos portos do Rio de Janeiro e também de Salvador. Nesse primeiro momento do tráfico transatlântico, o principal grupo étnico-linguístico que vem para o Brasil são os bantos, que estão ali situados na região da África Central, onde hoje a gente conhece como região de Congo, Angola. Esses grupos vão vir para o Brasil para suprir uma demanda da produção de cana-de-açúcar no norte e nordeste do país, e eles vão ser escravizados e catequizados juntos com os indígenas, e eles vão trocar com eles diversos segredos sobre plantas, nativos e outras coisas. Nasce aqui no Brasil uma primeira tradição, que é essa tradição afro-indígena, e que a gente depois vai ver se refletindo em alguns ritmos, como por exemplo o carimbó. Nesse primeiro momento, falando sobre os povos bantos, vale ressaltar a importância da rainha Izinga, que ela vai assumir o trono a partir de uma série de golpes que teve na família. Quando ela assume o trono, ela estava cansada de guerras, né? Ela não tinha mais exército, ela estava cansada de ver seu povo morrendo, então ela começa a fazer uma série de acordos com a coroa portuguesa, e com o intermédio da Igreja Católica e do Papa, ela vai conseguir assinar um tratado com a coroa portuguesa no ano de 1659. Esse tratado foi a partir de uma imposição de que todo o reino do Congo se convertesse ao catolicismo. Então ela primeiro se converte e depois todo o reino do Congo se converte, e eles passam anos no reino do Congo praticando o catolicismo. Então, a partir de anos praticando o catolicismo e as cerimônias do catolicismo, a coroa portuguesa, o Papa reconhece que aquilo ali é um país cristão, e a partir disso não pode mais ser escravizado. Então, essa é a primeira mulher que a gente acha importante colocar nessa história aqui, de como ela foge de uma linha de guerra que estava acontecendo para ir para uma linha de acordos. O nome Izinga também vai ser conhecido como Ginga, e hoje a gente sabe que no Brasil Ginga é também sinônimo de malandragem, né? Sinônimo de negociação. Ginga virou sinônimo de encontrar formas de dobrar ou ser maleável em relação ao poder e colocar a sua forma de ser naquilo que está estabelecido. Sim. Ou uma forma de combater o status quo. Sim. Então, o nome que a gente usa hoje, o sinônimo que ele tem de Ginga, vem por causa dessa mulher que foi muito importante nesse processo. Nesse primeiro momento, a gente já pode começar a falar do surgimento dos batuques, que eram festas dos negros que aconteciam no interior das fazendas. Os senhores acreditavam que quanto mais festa, menor era a possibilidade de revolta. Batuques é um nome genérico para o tipo de som que era feito nessas festas, nesses encontros. Surge daí o que a gente pode chamar dos diversos sambas da cultura popular brasileira. Com o passar do tempo, cada regionalidade vai adotando uma forma própria de fazer música nesses encontros de batuque, tendo como peculiaridade em todas essas manifestações e nessas batucadas a ação da dança da semba, né? No seu famoso trabalho
chamado Samba de Umbigada, o antropólogo Edson Carneiro reuniu diversas danças oriundas dos batuques que tinham como principal característica o movimento da semba, ou umbigada, né? E a gente pode aqui elencar algumas dessas manifestações, entre elas o tambor de crioula, do Maranhão, os diversos tipos de coco, no Ceará, na Paraíba, em Alagoas e em Pernambuco, e o samba de roda na Bahia. Aproveitando que a gente ainda está falando dos povos bantus, acho que vale a pena a gente falar aqui das coroações de reis do Congo, que são cerimoniais de coroação que aconteciam nas festas promovidas pelas irmandades afrocatólicas. Esses cerimoniais imitavam os ritos da corte congolesa e tinham como principal característica a apresentação de estandartes, né, à frente do batalhão, à frente dos blocos, o levantamento de mastros e o toque grave marcado por caixas ou alfaias. Então, dentro dessas características, a gente consegue elencar algumas manifestações aí que são bastante conhecidas, que surgem a partir desses rituais, desses cerimoniais de coroação dos reis do Congo, como o maracatu, as congadas, a folia de reis e as festas do divino. Beleza? Também vale a gente abrir um parênteses aqui para falar mais uma vez sobre a importância das mulheres nesse processo de sociabilidade e de cuidado, porque essas festas eram promovidas pelas irmandades da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, e eram comunidades que eram geridas por mulheres. Além delas juntarem dinheiro para fazer essas festas, fazer esses cerimoniais que eram tão importantes para a sociabilidade desses grupos, para ele ter um lugar social na sociedade, também esse dinheiro também era usado para comprar alforria e para garantir qualquer tipo de assistência para aquela comunidade. Outro grupo que vale a pena a gente ressaltar aqui são os povos que vão ser denominados no Brasil como povos jejes, mas que na África eles vão pertencer ao antigo reino do Daomé, onde hoje é situada a região de Gana, Togo, Benin. Esse grupo fala a língua Fon e cultua os voduns, e eles vão ter uma forte incidência na região do Maranhão. E por último, mas não menos importante, a gente traz aqui também a presença dos Yorubás ou Quetos, que são grupos que na África pertenciam e pertencem ainda a regiões onde estão situados os países da Nigéria, Benin e Togo. Eles falam a língua Yorubá. Legal lembrar também que durante todo o período escravocrata chegaram povos de todas as etnias durante todos os períodos, né? Mas especificamente no final do século XVIII, o reino de Queto tinha acabado de perder uma guerra, então vai ter uma leva massiva que vai chegar aqui no Brasil, traficada. Então, além das pessoas comuns, também famílias importantes como os reis, rainhas e sacerdotes vão chegar como escravizados no Brasil. Isso vai conceder uma certa autoridade a esse grupo e um certo poder de organização. São eles que vão impulsionar o processo de institucionalização da religiosidade afro no Brasil, que vai culminar nos primeiros terreiros de candomblé da Bahia. Já no final do século XVIII, a cada 10 habitantes de Salvador, 6 eram negros, e desses 6, 3 eram iorubás, para a gente ter uma noção da potência desse grupo em Salvador, que também era uma potência nacional. A rítmica dos terreiros de candomblé parte basicamente da divisão de 3 tambores, que são os atabaques, que vão ter as tonalidades médio, grave e agudo, e eles constroem uma linha melódica. Dos ritmos tradicionais dos terreiros de candomblé, como por exemplo o Ijexá, o Congo, o Barravento, hoje é possível identificar esses ritmos em composições que vão desde o samba ao MPB e ao pop. Quando esses grupos se organizam para fazer os festejos de rua, eles vão se organizar e vão criar o ritmo do afoxé, que é basicamente o Ijexá adaptado para uma formação de bloco e de cortejo de rua. Então são aquela divisão rítmica dos atabaques transportadas para os surdos e para os tambores, e aí esse cortejo que sai na rua são os blocos de afoxé, que até hoje também são bastante comuns no Brasil. Vamos lembrar aqui também o ciclo econômico da mineração e da corrida do ouro, que vai gerar um fluxo migratório ali em meados do século XVII, descendo, né? Então sentido a região centro-oeste do Brasil e sudeste, ali onde estão os estados do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, que é o que vai explicar a presença das manifestações afro-brasileiras nesses lugares, a presença desses corpos negros nesses lugares.
Já no início do século XVIII, a gente tem o ciclo econômico do café, que vai aumentar o número de trabalhadores negros na região do Vale do Paraíba, localizada no interior de São Paulo e Rio de Janeiro. Esse processo vai corroborar para o surgimento de diversas manifestações de tradição banto no Sudeste, como, por exemplo, o jongo, bastante predominante em São Paulo e no Rio, também em Minas Gerais, o tambor de umbigada, que é uma outra manifestação aqui de São Paulo, e o samba rural e o samba de bumbo, que são antecessores aí do samba paulista. É no final do século XIX que a gente vai ter o início do processo de industrialização do Brasil, que foi mais forte no Sudeste, movido pela riqueza da região, gerada pela cultura do café. Em meados da década de 1870, vai chegar no Rio de Janeiro uma leva de negros baianos, que vão se situar próximo à região portuária, em um local que mais tarde ficaria conhecido como Pequena África. É desse diálogo do samba de roda baiano, que chegava no Rio de Janeiro, com os estilos que já eram populares pelo Rio de Janeiro, como a polca, o machixe e o lundu, que vai nascer o que a gente conhece hoje como samba. Em 1917, a gente vai ter o primeiro samba gravado, que é pelo telefone na voz do Donga. Mas todo esse processo só vai ser possível graças à atuação social e política das tias do samba, como a tia Ciata e tantas outras mulheres negras que geravam rendas a partir de atividades como bordadeiras, cozinheiras e passadeiras, por exemplo. Essas mulheres tinham posições sociais de prestígio entre os negros e suas casas eram verdadeiros centros de sociabilidade. Lá tinha comida para quem chegava com fome, tinha espaço para festa e para reza. Tia Ciata também era mãe de santo, e foi numa de suas consultas que ela curou um importante político da época e em troca pediu que a polícia deixasse a casa dela em paz para a realização de seus cultos. Foi na certeza de que não seriam importunados que as festas na casa de tia Ciata passaram a ganhar cada vez mais adeptos. Primeiro o culto, depois o samba. O culto camuflava o samba. No fundo do quintal ficavam as pessoas comuns. As rodas de sambas eram mais agitadas e por vezes rolava até pernada. Na sala era só negrada de alta patente. A roda era versada, cadenciada e trazia uma forte relação com o samba chula baiano. Nascia ali o que hoje conhecemos como samba de partido alto. Para finalizar, a gente vai desaguar em São Paulo para falar da atuação política e social de duas importantes mulheres para a consolidação do samba paulista. A gente pode começar pela Madrinha Eunice, que é conhecida como a vovó do samba. Na década de 1930, inspirada nas escolas de samba do Rio de Janeiro, ela vai fundar, em 1937, a Escola de Samba Lava Pés, que é a primeira escola de samba de São Paulo. E a Dona Augusta Geralda, que também é conhecida como a mãe do samba paulista e mãe do famoso cantor Geraldo Filme. Dona Augusta Geralda era empregada doméstica de uma família rica paulistana e ela é levada para passar uma temporada junto com essa família na Inglaterra. Lá ela conhece os movimentos sindicais e ela fica encantada com aquilo. Voltando para São Paulo, ela tem a ideia de fundar o Sindicato das Empregadas Domésticas. Esse sindicato deu origem ao Grêmio Recreativo, que mais tarde viria a se tornar o cordão carnavalesco paulistano da glória. São duas mulheres importantes para o Carnaval de São Paulo. Ambas moravam no interior paulista e eram frequentadoras das festas de Bom Jesus de Pirapora. E foi nesse espaço que o samba rural ganhou forma e destaque. Com a industrialização, os trabalhadores rurais começam a se deslocar para a cidade em busca de emprego. E esses negros batuqueiros do samba rural paulista agora passam a fazer samba no centro de São Paulo e nos seus bairros adjacentes, como o bairro do Bexiga, o bairro da Liberdade, que são antigos redutos negros. De lá para cá, a gente vai ver surgir uma série de tendências musicais, mas agora já sob a tutela da indústria cultural, né? Mas eu gostaria de ressaltar aqui apenas um movimento desse, que é o funk, que é o movimento talvez mais popular hoje no Brasil e mais atual, que ele tem a sua base rítmica toda pautada em cima do congo de ouro, que é um ritmo praticado nos terreiros. Então, o mesmo ritmo que se tocava para Oxóssi dentro dos terreiros, para Ogum e para os caboclos depois com sincretismo, ele vai ganhar várias formas e vai virar a batida do funk que a gente conhece hoje. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Os estudos sobre
origem dos ritmos, sobre cultura afro-brasileira, cultura afro no geral, são bastante desafiadores, então é importante a gente estar sempre se atualizando para não cometer alguns equívocos aí, não reproduzir talvez alguns preconceitos. Vou ler aqui minhas considerações finais e agradeço por vocês terem chegado até aqui. A cultura indígena permeia o folclore da maior parte das manifestações surgidas no Norte e Nordeste, assim como empresta a marcação forte do tempo com o chocalho ou maracá, característicos dos rituais indígenas. A cultura luso-europeia, além da tradição católica que vai influenciar os ritos cerimoniais da cultura popular, no quesito sonoridade, apresenta o violão que se tornará instrumento indispensável na musicalidade brasileira. No entanto, é nos espaços de sociabilidade de africanos e seus descendentes no Brasil que as principais manifestações da cultura popular irão surgir, trazendo em seu cerne elementos simbólicos, filosóficos, gestuais e sonoros das religiões de matriz africana. A centralidade matriarcal, o cuidado, a ginga e poder de organização das mulheres negras foi fundamental para resistir e driblar o processo brutal de perseguição e tentativa de apagamento promovido pelo Estado contra os corpos negros e a cultura negra. Realmente, a musicalidade brasileira é afro e é linda, mas os custos para essa construção foram muito altos. A nós, músicos e pesquisadores, cabe continuar investigando esse processo para honrar e fazer jus à história e construir o futuro. Encerro com uma frase de dois pensadores que me influenciam bastante, que eu acho que sintetizam um pouco desse entendimento. Malandro é aquele que compra sapato para poder andar descalço. Luiz Antônio Simas. Axé significa potência de realização. Muniz Sodré. Obrigado.